e sobre os mistérios da reencarnação, que são capítulos do livro A Chave para a Teosofia, da senhora Helena Blavatsky. Tem a palavra o irmão Marcos. Então, pessoal, boa tarde a todos, todas, todos aqueles que estiverem assistindo através do YouTube esse vídeo, a qualquer momento do dia, né? Nós vamos aqui dar continuidade a esse curso, né, introdutório do conhecimento teosófico, e com um dos capítulos importantíssimos também, né, como os outros, que trata do ser pensante, do que é o ser pensante, que é chamado assim pela Helena Blavatsky, né, senhora Blavatsky, e também sobre a questão da reencarnação, né, como ela é vista, analisada e pensada a partir da sociedade teosófica, da teosofia, e este livro que é composto de perguntas e respostas que nós temos aqui, né? Não dá para ver por causa do... Mas é um livro muito esclarecedor sobre a teosofia, e eu gostaria de justamente trazer para vocês uma contribuição também com os slides que a gente preparou, que vão servir de informações visuais que vão ajudar muito na compreensão. Como a gente está aqui, teoricamente, com uma apresentação que é introdutória, então a gente vai tentar falar da maneira mais didática possível sobre o assunto e, ao mesmo tempo, tentar trazer alguma profundidade dentro do que é possível, né? Então, eu começo justamente com essa questão do princípio pensante, que dá título à palestra, né? E trouxe aqui esses slides justamente que mostram que nós, na verdade, podemos dividir nossa consciência ou as partes que compõem o nosso ser em vários números, em vários princípios, em vários corpos, por assim dizer, né? Platão dividia nossa consciência como um todo, né? O homem em três corpos, o homem, o corpo, a alma e o espírito. E Helena Blavatsky fala que nenhum está errado, porque nós podemos subdividir quantas vezes a gente quiser. É como se pegássemos uma linha reta e dividíssemos essa linha reta em quantas partes a gente quisesse, né? Em duas, em três, em quatro e até o infinito. Mas, de certa forma, aqui, para um entendimento mais didático, para compreender as características principais de alguns agrupamentos destes princípios que nos formam, vamos dizer assim, desse conjunto de entidades que nos formam, mesmo que sem a gente perder a nossa individualidade, nós podemos dividir entre princípio pensante, ou homem divino, como ela chama, e princípio reencarnante. Ô, Marcos, um momento, Oi? desculpe. Sim. Parece que está havendo um prejuízo aí com o seu microfone, está havendo um ruído, não um ruído de fundo, mas um ruído intermitente do microfone. Procure ver se é realmente do seu microfone. Eu vou tentar ver, então, se... Será que é do ventilador? Não, é um Melhorou? ruído. Eu pergunto se todos estão ouvindo o ruído. No fundo, assim, tem um pouco de ruído. Pode ser o ventilador, Marcos. Né? E a voz de Marcos está muito baixa. Tá baixo? Exato. Tá. Vamos tentar melhorar, então, aqui. Eu botei até um... Melhorou agora, não? Ou piorou? Não, o ruído ainda continua, mas não é um ruído contínuo, não. É um Mas ruído assim... A voz, a altura, melhorou, não? Fale aí para a gente poder saber. Aqui, melhorou agora o som? Não, continua assim. Todos desligarem o microfone, desativarem o microfone, porque talvez ajude. Bom, tem dois ventiladores aqui. Eu posso tentar desligar o outro aqui, mas aí teria que aguardar um instantinho, porque ele está do outro lado. Vou lá, vou pegar. Um momento.
Melhorou o som do fundo? Melhorou. Melhorou. Deixa eu botar aqui o microfone mais para perto. O som melhorou. E a voz continua baixa, não? Talvez, peraí, deixa eu ver se é o volume do meu microfone, porque... Agora está ótimo, Marcos. Agora tá bom. Tá bom aqui a altura? Agora tá bom. Excelente. Pronto. Talvez o som do ventilador estivesse abafando o som da voz, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem esses dois princípios, né? O princípio pensante e o princípio reencarnante, mas, mesmo assim, a gente pode ver aqui, nessa parte aqui que eu coloquei abaixo, que esse princípio pensante ele é composto de tudo isso aqui, né? Ele, Atman, de Manas, ou chamado também de tríade superior, ou pode ser chamado de ego, eu superior, alma, espírito, individualidade. O princípio reencarnante, que seria aquele ser que passa por várias vidas na Terra, encarnado e vivendo uma personalidade específica enquanto está na Terra. Né? Você fez o quê? Por favor, alguém está com o microfone ligado? Poderia desligar? Então, já esse princípio reencarnante, ou homem encarnado, ele poderia ser chamado também de Kamamanas, Linga e Stula Sharira, né? Que são os nomes em sânscrito para os vários componentes que pertencem a esse ser encarnado, que seriam princípios, corpos ou elementos materiais que compõem esse ser que vive naquela encarnação e que desaparecem, se dissolvem ou se desintegram, não totalmente, como vocês vão ver daqui a pouco, mas que vivem, que se refazem, que se reconstroem a cada encarnação. Também chamado de quaternidade, quaternidade inferior, ego inferior, corpos inferiores, personalidade. Então, eu trouxe aqui uma ilustração que tenta, vamos dizer assim, tornar isso mais compreensível. Essa terminologia que está sendo adotada aqui, ela não é a que era utilizada por Helena Blavatsky na época, mas eu trouxe aqui a modificada por Leadbeater e Annie Besant, porque ela acabou se tornando mais utilizada ultimamente e talvez mais didática, considerando os aprendizados que aconteceram posteriormente, né, sem contradizer, obviamente, nada do que foi dito por Helena Blavatsky. Então, a gente tem aqui o corpo denso, né, que seria físico, né, o físico que é visível por nós. Aqui a gente tem o físico etérico, também físico, mas invisível aos nossos olhos, porque ele faz parte de algumas camadas do físico mais sutis, vamos dizer assim, para ficar melhor compreendido. Seria, assim, uma parte do plano físico que é tão sutil que é praticamente invisível para nós. Então, por isso que ele não é visível por nós, mas ele é do mundo físico, né, do plano físico. Aqui o corpo astral, composto da contraparte, que é uma forma muito similar ao nosso corpo visível, e do ovoide astral. Eu trouxe essa ilustração assim, com esse ovoide em movimento, apesar de ser um movimento muito regular e igual em todos, isso não é assim, né? Mas, assim, de certa maneira, mostrando que o corpo astral ele reflete as nossas emoções. À medida que nós nos emocionamos, cada emoção que nós vamos vivendo vai acontecendo alterações visuais, de cores e de formas, né? E em geral, o corpo mental, que aqui tem uma contraparte, mas é uma contraparte também muito sutil, muito mais sutil, quase invisível, imperceptível para os videntes que não têm uma condição de perceber frequências muito elevadas, né? Eles conseguem até perceber, sim, sutilmente, porque essa contraparte é sempre aquela que se conecta com o físico de alguma maneira e acaba havendo uma certa atração das matérias correspondentes, né, a cada plano. Então, a matéria mental mais densa vai acabar se acumulando nas proximidades do corpo físico e do corpo etérico, e aí acaba tendo essa contraparte. Mas, de qualquer forma, o corpo mental ele acompanha até certo ponto os movimentos, as cores, as formas do corpo astral, principalmente quando existe uma forma mental na cabeça, forma pensamento, que
tanto direciona os pensamentos quanto as emoções. E quando existe uma emoção muito elevada, muito sutil, ela não tem um acompanhamento do astral, muitas vezes, ou quando é muito densa, não tem um correspondente no mental, né, porque a energia é muito densa, ou pelo menos esse correspondente não é muito parecido, muito similar. Aí o corpo causal, que ele geralmente, ele já não teria contraparte, a gente colocou aqui essa figura humana apenas para poder dar uma ideia de proporção, porque os corpos, quanto mais sutis, eles vão sendo maiores em tamanho, abarcando um espaço maior. E aqui, especificamente, o corpo causal, ele, à medida que o ser vai evoluindo, ele também vai crescendo de tamanho, porque o corpo causal também é aquele que acumula as memórias, experiências daquela existência, e o corpo búdico também acumula as de existências anteriores. Então, de certa forma, ele vai crescendo, crescendo em função da evolução. Então, a gente tem aqui, de certa forma, esse corpo causal, ele é pouco utilizado por a gente, não por ser não ser muito importante, mas porque nós ainda não temos muito domínio sobre ele, não utilizamos muito as funções que ele nos trazem, né, como dentro da nossa psique, que é mais traduzido hoje pela intuição, que, na verdade, abarca uma série de atividades extrapsíquicas e que a gente resume com o nome de intuição, mas os próprios orientais e os teosofistas, de modo geral, dizem que o termo intuição ainda é muito simplório para representar o que este corpo é capaz de realizar. Mesmo sendo até, tipo assim, a primeira manifestação do búdico, que seria a conexão com a alma, né? Que se faz neste corpo, nesta nossa conexão com a personalidade, né? Então, esse é o mental superior, então ele já faz parte da nossa condição de ser encarnado, né? E o átmico aqui, que não está representado nem como um corpo, porque sabe-se que ele, além de não ter forma, como a partir do causal é dito que não tem forma, aqui só está sendo colocada essa forma para a gente poder ter uma ilustração, e a partir daqui ele não tem nem sequer corpo. Então, o átmico ele é difícil de a gente compreender, mas o que se sabe é que nem corpo ele possui, né? Então, ele se manifesta corporealmente através do búdico. Então, por isso, essa representação já é diferenciada, né? Aqui nós temos, então, um retrato do que seriam os veículos mortais, transitórios, e aquilo que a gente poderia dizer que é o ser que reencarna, aquele ser que, de uma encarnação para outra, se transforma completamente, ou quase completamente, como a gente vai ver, e são os mais, digamos assim, que não persistem, né? Não são perenes. E aqui nós temos os veículos imortais, permanentes. Notem que aí são 7, né? E, de certa forma, a gente vai voltar a eles com vários slides que vêm posteriormente. Aqui são algumas terminologias, outras que são utilizadas. Tudo isso aqui sendo considerado o ego inferior. Aqui o ego interno, o ego espiritual, o eu superior. Então, são outras terminologias que a Helena Blavatsky utiliza no livro A Chave para a Teosofia. Certo? Bom, gente, para a gente entender tudo isso, tem essa frase, de certa forma, aí que eu acho fundamental a gente trazer, que é da página 160 do livro. Um Deus não é a deidade universal, mas apenas uma centelha originada do oceano único do fogo divino. O nosso Deus interior, ou nosso Pai em segredo, é o que chamamos o eu superior, Atma. Nosso eu encarnante era um Deus originalmente, assim como o eram todas as emanações primevas do princípio desconhecido único. Mas desde a sua caída na matéria, tendo de reencarnar por todo o ciclo em sucessão, do primeiro ao último, ele não é mais um Deus livre e feliz, mas um pobre peregrino a caminho de reconquistar aquilo que perdeu. Então, aqui temos uma ilustração mostrando uma visão teosofista de como seria esse Deus que nós consideramos de Deus, porque seria o máximo que nós temos condições de alcançar de um Deus, que também é chamado de Logos, vamos dizer assim, né?
e até por muitos considerado até que não seria um Deus propriamente, por isso que até a dúvida, porque os budistas, se os budistas seriam ateus ou se os teosofistas seriam ateus, por conta de não se encaixar, a compreensão de Deus não se encaixar naquela forma como se considera Deus na maioria das religiões. Então, aqui a gente está entendendo como um ser superior que seríamos nós há muito, mas muito, 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 muito tempo no futuro, e não teríamos mais forma, né? Não teríamos mais reencarnações, teríamos outras atividades que nós nem temos condições hoje de compreender quais seriam essas, e eles emanando as suas energias como raios, né? Sendo nós já emanações de um logos ainda mais elevado, né? Mas ainda não absoluto, então vários logos relativos emanando para outros e outros e outros, formando essas ramificações, e aqui mostrando nós como seres encarnados que fazemos parte dessa teia, desse complexo, vamos dizer assim, transcendente, né? E aqui estamos dentro desse processo. Então, no momento em que está sendo dito aqui que nós já fomos esse Deus, ou pelo menos ainda somos, mas somos manifestos, estamos em uma condição que ainda não nos percebemos como esse Deus, então é isso que está sendo dito aqui por Helena Blavatsky, que nós somos chispas, nós somos raios deste sol divino, vamos dizer assim, né? E aqui uma tentativa de esquematizar também tudo isso que a gente falou, né, de uma outra maneira. Eu gostei muito dessa ilustração que eu encontrei na internet, mas que eu acabei modificando ela. Não está exatamente igual como a que eu encontrei originalmente, por isso que eu não botei a fonte. Aqui a gente tem um plano físico, astral, o mental dividido em dois, mental inferior e superior, que corresponde ao corpo mental e ao corpo causal. Aqui seria a composição do eu inferior, personalidade, aquele ser que se transforma de uma encarnação para outra, que se desfaz e se reconstrói a cada encarnação. Então, aqui uma representação bem pequenininha, né, do corpo físico, que eu já tinha mostrado lá antes, aqui o astral, o corpo mental, e aqui o eu superior, a individualidade, vamos dizer assim, e formado por esses diferentes corpos aqui, né? O corpo causal, o corpo búdico, o Atma, que eu não coloquei como corpo, né? Mas é importante que a gente entenda que acima desses corpos ainda tem dois planos, porque nós temos aqui 7 corpos, se contarmos com o duplo etérico, né? E nós temos 7 planos também, porque o plano mental ele é formado de 2 corpos e o plano físico também. Então, a conta acaba batendo em 7 novamente quando a gente inclui 2 planos, que é o plano monádico e o plano divino. Então, no plano monádico é onde está a mônada, a nossa individualidade, o plano divino onde está o absoluto. Então, todos esses deuses que a gente considera deuses mesmo, e que muita gente confunde, pensa que determinada religião é politeísta, quando ela não é, no fundo. Nós, teosofistas, nós não somos nem politeístas, nem monoteístas, né? Na verdade, nós entendemos que existe um Deus nós somos emanacionistas, acreditamos que existe um Deus que emana, formando até outros deuses, né? Braços da divindade. E eles não estariam aqui no plano divino, estariam no plano monádico, né? Então, todos esses deuses, essas divindades que no hinduísmo a gente vê, no budismo, eles estão aqui nesse plano. Repare que é um plano que está acima de nós como constituição, né, séptupla de ser, vamos dizer assim. Então, eles estão acima porque já não estão fazendo parte mais nem sequer desse caminho, dessa caminhada. Porque aqui termina a caminhada reencarnatória. Aqui termina outra caminhada que a gente não sabe nem para onde leva a gente. Porque aqui, quando nós não precisamos mais desses corpos inferiores, nós partimos para uma vida toda com esses 3 corpos, que seria a alma. Mas depois ainda tem outra existência, que é essa monádica, a existência monádica aqui. Então, é interessante a gente perceber, a gente compreender isso, para a gente até entender que tudo isso que está sendo dito só é o que é possível para nós alcançarmos através da nossa existência como ser encarnado na Terra, né? Em outra passagem, está dito o seguinte: há uma consciência espiritual, a mente manásica, iluminada pela luz de Budi, aquela que percebe abstrações subjetivamente
e a consciência senciente, a luz manásica inferior, inseparável do nosso cérebro e sentidos físicos. Essa última consciência é mantida em sujeição pelo cérebro e sentidos, e sendo, por sua vez, igualmente dependente deles, tende naturalmente se desvanecer e finalmente morrer com o desaparecimento do cérebro e dos sentidos físicos. E não só isso, só o fato de estar vinculado ao cérebro também, acontece isso que eu acabei de falar. Nós temos uma limitação de compreensão, uma limitação de entendimento do que acontece, e é um momento em que nós estamos vivendo experiências que, se não tivéssemos encarnados, não teríamos como viver. E aí está acontecendo, nesse caso, uma coevolução, porque acontece a evolução da personalidade, que somos um braço de nós mesmos, né? Vamos dizer assim, e a evolução do ser que se manifestou, né? Que somos nós, nosso eu superior. Então, essas experiências são importantíssimas para vivenciarmos. A cada encarnação temos novas e novas e novas, e elas são agregadas ao nosso ser superior. Aqui mostrando só os termos em sânscrito, né? Sânscrito, Stula Sharira, Linga Sharira, Kama Rupa, Manas. Né? E aqui uma representação, uma outra ilustração que eu gosto muito, mostrando uma pessoa deitada e até pode estar acontecendo um desdobramento aqui do corpo astral, pode estar acontecendo um sonho, né? Quando nós sonhamos, esse sonho é muito emocional, esse mental fica mais preso aqui, e aí tudo que se passa com emoção, muita gente acorda até chorando e com o coração palpitando. E aqui também é uma representação de como nós temos essas ligações, o cordão de prata e o que pouco mencionado na literatura, o cordão de ouro, que liga o corpo astral ao corpo mental, né? E a primeira morte que acontece com a pessoa, surge uma ruptura aqui nesse cordão, separando o duplo etérico, né, que estaria aqui em volta, né, do corpo astral, né? O duplo etérico se conecta ao nosso corpo através dos chakras. Todos os chakras e cada partícula se conecta vibracionalmente ao corpo físico. Mas o corpo etérico, por sua vez, se conecta ao corpo astral através do cordão de prata, né? E a gente tem a segunda morte quando se rompe o cordão de ouro que liga o corpo astral ao corpo mental. E aí acontecem essas duas mortes aí, né? E uma terceira que vai acontecer mais adiante, que a gente vai falar um pouco. E nesse processo todo ocorre a reencarnação posteriormente, né? E a gente vai entender esse mecanismo aqui agora, né? Então, essa ilustração mostra a vida encarnada, né? Do nascimento até a morte. E depois nós temos uma outra vida que é considerada pelo livro tibetano dos mortos como bardo, né? Pelos tibetanos, eles chamam esse período de bardo, né? E a teosofia acabou incorporando também esse nome, né? Que é o período entre a morte e o renascimento. E ainda costuma ser dito, né, dentro da teosofia, que existe um Kamaloka, uma gestação e um Devakan. O Kamaloka nada mais é do que aquele momento em que nós assimilamos todas as emoções vividas naquela encarnação, né? E precisamos disso, né? Porque muita gente já ouviu falar que existe aquele momento da retrospectiva, em que se transmite tudo que foi vivido pela memória, né, do indivíduo, né? Tudo que foi vivido pela memória, o corpo etérico transmite para o corpo astral, né? Todas as memórias físicas e as memórias perceptivas, né? E depois disso, o corpo astral que vivenciou as emoções, né, transmite aos poucos, vai vivenciando elas novamente, vai tentando trabalhar elas. As emoções mais fortes, que foram mais, digamos assim, densas, baixas, eu estou me referindo até às raivas, os rancores, as mágoas, né, os ciúmes, todos eles são ali maturados, incubados nesse período do Kamaloka, que seria o equivalente a um purgatório, vamos dizer assim. E nesse momento as energias emocionais vão se equilibrando, né? E dependendo de quantas emoções negativas nós tivemos, podemos demorar mais ou demorar menos nesse período, e podemos passar por um processo de cura emocional mais longo. E segundo Helena Blavatsky, esse é um momento também de continuidade após a morte.
às vezes até um pensamento diferente que se tenha melhor, digamos assim, de arrependimento, pouco antes de morrer, faz uma diferença enorme para esse estado que vai acontecer da pessoa post-mortem e, mais do que isso, para até a própria evolução do ser humano, né? Então, passa-se por essa gestação que transmite-se depois essa vivência para o Devakan, que é como se fosse mais ou menos a retrospectiva que acontece após a morte do duplo etérico transmitindo para o corpo astral. Ocorre também essa transmissão da vivência astral para a vivência mental, e no Devakan vivencia-se uma experiência já mais mental. Então, vai importar mais aí os pensamentos que a pessoa teve, aqueles pensamentos melhores ou piores, à medida em que vai se elevando dentro do Devakan, o ser vai passando de um subplano para outro, são 7 no total, 7 subplanos astrais, 7 subplanos mentais, e nos 3 últimos subplanos a gente já entraria num céu, digamos assim, na literatura até tradicional, a gente encontra a existência de 7 céus, né? O 7º céu seria o céu mais elevado. Então, a pessoa que realmente teve méritos, ela vai conseguir permanecer mais tempo nesse 7º céu, nesse último subplano do Devakan, e isso vai ser uma bênção muito grande. Aqui eu trouxe até algumas representações, né, desses corpos que a gente falou agora. Então, como eu disse a vocês, o Kamaloka é esse momento de vivência do emocional, né, e a gente tem aqui como sinônimos, né? A gente tem o plano astral, mundo das emoções, local dos desejos, Preta Louca, Hades na mitologia grega, né? O purgatório na religião católica. Então a gente tem essas, digamos assim, situações que a gente vai encontrar em várias religiões, às vezes traduzidas de forma diferente. A gente não pode dizer que são formas equivocadas, mas às vezes mal interpretadas pelos discípulos das religiões, e, como a gente sabe, a gente ouve Annie Besant dizer, uma religião, nos seus primeiros momentos, ela está bem vívida e com suas informações bem frescas na memória dos seus discípulos, mas à medida que vai passando, os discípulos vão criando e teorizando em cima, e a gente sabe muito bem que isso vai mudando, né? Aqui a gente tem o Devakan, como plano mental, mundo dos pensamentos, mundo celeste, morada dos deuses, céu ou mansão de bem-aventurança. São os sinônimos que a gente pode dar aí. E é interessante entender que até as terminologias que são utilizadas em literaturas como a Divina Comédia mesmo, que fala tanto do inferno, descreve o purgatório, descreve o céu, muitas delas são inspiradas e são bem compreendidas, só que muitas vezes não compreendidas por quem interpreta, ou interpretando ao pé da letra, ou interpretando de maneira equivocada de acordo com suas crenças pessoais, né? Bom, aqui em outro momento é dito por Blavatsky, o princípio que reencarna aquele que chamamos de homem divino é indestrutível por todo o ciclo de vida, indestrutível como uma entidade pensante e mesmo como uma forma etérea. O reflexo é apenas a lembrança espiritualizada durante o período devacânico da ex-personalidade senhor A ou senhor B, com a qual o ego se identifica durante aquele período. Já que esse período é apenas a continuação da vida terrestre, por assim dizer, o próprio apogeu numa série contínua dos poucos momentos felizes daquela agora passada existência, o ego tem que se identificar com a consciência pessoal daquela vida, se é que alguma coisa dela permanecerá. Bom, aqui, esse trecho, ele vinha antes daquele outro que eu mostrei antes, mas achei que didaticamente ficaria melhor colocar depois, por conta dele se referir aí a alguns termos que nós acabamos de explicar, e de certa maneira, pelo entendimento do período em que a pessoa passa, né, por um processo, né, de devacânico, né, um período devacânico que de certa maneira, o que Helena Blavatsky afirma em outras passagens é que as características que nós temos naquela existência, elas se mantêm em algumas delas, outras se perdem,
algumas experiências, aliás, todas as experiências que nós vivemos, elas são registradas. Existe até uma terminologia nova utilizada por Annie Besant, que quem lê o livro Um Estudo da Consciência, vai ver que ela fala de átomos permanentes, né, que registram as informações de cada plano. Então, o corpo astral tem seus átomos permanentes, o corpo mental tem seus átomos permanentes, que vivenciam as experiências e registram, e eles passam essa experiência para o corpo mais sutil. Então, por isso que essas vivências, está sendo dito aí que elas permanecerão de alguma forma, mas não exatamente como, digamos assim, com todos os detalhes, com todas as informações, com tudo, com todos os componentes, né? Hoje a gente tem até, por assim dizer, né, passando bem por alto aqui, uma terminologia na física quântica para isso, que são os qubits. Os qubits são os bits quânticos, que no futuro a tecnologia vai utilizar bastante, que são representações de átomos em informações. A palavra informação já está dizendo, né, uma formação que está dentro, né? Então, é algo que contém todo o contexto, mas não precisa ter tudo. Então, é como se a gente zipasse determinadas informações, né? Então, as experiências que são vividas ao longo da existência, elas são zipadas, são transformadas, processadas, compreendidas para serem utilizadas pelos corpos mais sutis até chegar ao ser eterno que tem em nós e passando pela evolução espiritual que nós temos e ganhando todas essas experiências vividas, né, e acumuladas, né? Aqui, mais uma vez, a representação da vida encarnada, né? Aí eu até dividi, como eu trouxe essas ilustrações, elas estão um pouco fora da proporção, porque mostra muito mais as fases mais joviais, deixando as fases mais maduras de lado, então eu acabei acumulando as idades mais maduras para cá, mas, de certa forma, é uma tentativa de representar essa vida encarnada, do nascimento à morte, e depois a da morte ao renascimento, passando pelo Kamaloka, pelo Devakan, e esse céu superior aqui que eu falei para vocês, que não é somente o sétimo céu, não, porque o sétimo céu ele ainda está aqui, ó, a parte mais sutil do Devakan. Mas o que eu queria mostrar com essa ilustração é que nós podemos, se tivermos méritos espirituais, nós podemos passar por isso aqui, que é esse céu superior, que é uma vivência bem pequena, bem curta no búdico. Imagine que coisa interessante, porque se tivermos essa vivência no búdico, deixa eu voltar aqui para não dar spoiler, essa vivência que nós tivemos, segundo tem sido descrito pelos teosofistas, essa vivência no búdico seria uma vivência na nossa morada verdadeira. Nunca dura muito tempo, né? Nós temos que retornar imediatamente, mas é quase como se fosse colocar a cabeça do lado de fora do mar, né? Respirando, né, o nosso ar, né, puro. Então, de certa maneira, é algo que depende de mérito e não é para todos. Aqui, em outro momento, foi dito, assim como cada uma de nossas vidas se compõe de dias de atividades separados por noites de sono ou inação, também no ciclo de encarnações, uma vida ativa é seguida de um descanso devacânico. Então, para corrigir o que eu falei agora há pouco, nós precisamos desse respiro. O respiro, na verdade, é o próprio Devakan, né? Porque senão a gente não sobreviveria com essa possibilidade. Se muitas vezes a pessoa não passa pelo céu superior, ela ficaria sem respirar, né? Então, nesse caso, o respiro é a vivência no devacânico. Então, nós sempre passamos por ele. Podemos passar até menos tempo por falta de mérito, né? Mas nós sempre passamos pelo céu, de certa maneira, contrariando um pouco a ideia de que a pessoa fica no céu, no inferno eterno. Mas esse céu poderá durar mais ou menos, e é como se fosse uma respiração, como se fosse um retorno a um lar menos denso, melhor para nossas vidas, né? Aqui, só para mostrar um pouco mais desse mecanismo, né? A personalidade, a individualidade com representações em forma quadrada e triangular, para reforçar a ideia do quaternário inferior e da tríade anímica, né? A tríade superior. A gente tem aqui os corpos, né? E aqui, como é a situação da nossa vida. O corpo físico, o etérico, o astral, o mental
o mental superior causal, aqui Atma, Buddhi, desculpe, Manas, Buddhi e Atma, né? Então, aqui é o ser integral, aqui com todos os seus componentes. Aí, na primeira morte, o que vai acontecer é justamente... Deixa eu tirar isso daqui para... mas não está atrapalhando. Na primeira morte, a gente tem aqui acontecendo exatamente a desintegração do corpo etérico, né? O corpo etérico que nos conecta a todo esse conjunto de seres, de princípios invisíveis aqui, ele se desfaz pela desintegração do duplo etérico, né? Então, se ocorre essa desintegração, e acontecendo essa desintegração, o cordão de prata se vai junto, né? Obviamente, porque se ele conecta o corpo astral ao duplo etérico, depois nós temos... Agora não está querendo passar aqui, agora vai. Então, eu acabei botando em cima do... Bom, vou botar aqui para baixo, por enquanto, só para vocês verem. Então, a gente tem o corpo mental, né? Devakan, a segunda morte, e aqui ocorre justamente a desintegração do corpo astral, né? E aí, nessa hora que, entrando mais em detalhes, um átomo permanente desse corpo astral vai integrar o corpo mental, que é esse círculo mais amarelado que está atrás. Aí a gente tem depois o quê? A terceira morte, né? E depois da segunda morte vai acontecer essa desintegração. Aí a gente tem a desintegração do corpo mental, e o átomo permanente do corpo mental vai integrar o corpo búdico e vai permitir que a pessoa tenha a condição de gravar as experiências que aconteceram, né, no campo do mental. Bom, as recordações de vidas passadas não é por nós trazida do último para o atual nascimento, porque a memória... Oi? Não está aparecendo o slide, só apareceu até a primeira morte. Sério? É. Então, peraí. Então, deixa eu voltar aqui. Está aparecendo aí? Apareceu, agora sim, todos. Pronto, pronto. Aí Agora... eu tô... Então, pronto, aí eu estou mostrando de novo desculpe. Estou mostrando de novo a sequência, já que vocês não viram, né? Da primeira morte, a segunda morte, a terceira morte. Certo? Bom, então, aqui nós temos essa informação nova, né? Alguém está com o microfone ligado. A recordação de vidas passadas não é por nós trazida do último para o atual nascimento, porque a memória está incluída nos skandhas. E tendo sido os skandhas alterados com a nova existência, uma nova memória, que é o registro dessa existência particular, se desenvolve. No entanto, o registro ou reflexo de todas as vidas passadas tem de sobreviver, pois, quando o príncipe Siddhartha tornou-se Buda, a sequência completa de seus nascimentos anteriores foi vista por ele. Isso aí, Helena Blavatsky está usando o exemplo do que aconteceu com Buda, que já estava num nível bem avançado, bem evoluído, que ele conseguia, de certa forma, ter a informação de todas essas existências, né? E isso mostrando, de certa forma, ela considerou isso como uma prova de que esses registros acontecem. A gente vai entender agora o que são skandhas e vai entender que Buda tinha já um avanço tão grande que ele estava num nível acima dos skandhas conhecidos até pelo yoga, pelos hinduístas, né? Porque se a gente compreender bem os skandhas, né? Existem esses skandhas que são chamados skandhas exotéricos, né? Que são os que estão presentes em qualquer livro budista, né? Que descrevem essa condição. E o que são os skandhas? Na verdade, eles são literalmente faces, são agregados, como muitos chamam, né? São pacotes de informações, são grupos de atributos, né? Toda coisa finita, inaplicável ao eterno,
e ao absoluto. Então, tudo aquilo que está presente como característica na personalidade, aquele ser que se dissolve para se formar novamente numa outra encarnação, ele possui atributos que são importantes, que são experiências que servem para o processo evolutivo, né? Em todo ser vivo, há 5, esotericamente 7, isso é importante, atributos conhecidos com o nome de Panchaskandas, que são... Aqui eu trouxe, eu pesquisei em muitas obras, porque eu não gosto muito da tradução do glossário teosófico. A tradução que o glossário teosófico traz para esses skandhas não está muito boa. Eu fui atrás de outras traduções melhores e aí acabei encontrando muitas terminologias, né? Botei até os termos em sânscrito aqui para que a gente pudesse buscar informações mais detalhadas até na internet, mas, de certa maneira, aqui está aqui um combinado de várias traduções melhores, né? Que forma ou atributos materiais. Então, de certa forma, a própria forma física é um skandha. O que é que isso significa? Significa que nós guardamos na memória alguns elementos da forma física da encarnação anterior e elas são registradas. Por isso que, numa outra encarnação, parcialmente, nós temos similaridades com as encarnações anteriores. Então, podemos ter atributos materiais que são frutos da hereditariedade, obviamente, né, do pai e da mãe, mas também temos uma certa hereditariedade espiritual quando trazemos alguns atributos materiais de uma outra encarnação, que são justamente esses skandhas, os primeiros, os skandhas rupa, né? Ou rupa skandhas. Temos também sensações que têm sido traduzidas de várias outras formas. Alguns confundem sensação, percepção, ou então botam aqui sensação como segundo e percepção como terceiro, mas muitos autores evitam colocar o terceiro como percepção, porque sensação e percepção, dentro da nossa linguagem atual, são sinônimos praticamente, né? Só se a gente quiser colocar um outro nome junto com a percepção é mais sutil, alguma coisa assim. Mas aqui, nesse outro skandha, que é a sensação, que nós guardamos também elementos das nossas vivências sensitivas, né? De uma encarnação para outra. Ideias abstratas, que já são no nível mais sutil, né? Formações mentais, né? E a consciência propriamente, a consciência de ser como nós somos, né? Seres únicos e individuais, né? Então, esses 5 skandhas são chamados de skandhas exotéricos, mas não podemos também esquecer dos skandhas, não está querendo passar, os skandhas esotéricos, né? Parece que não está aparecendo o último aí, né? O 7, mas eu estou olhando aqui na outra TV, que seria o 6º, a ilusão ou crença na personalidade, né, que é o Sakaya Ditti, né? É como se fosse assim, a nossa compreensão, né, de que somos personalidade. Isso aí a gente ainda está em desenvolvimento. Então, essa compreensão e essa capacidade de reunir essas informações, assimilar elas ainda numa existência para transmitir para outra, isso a gente ainda está desenvolvendo. Então, repare que seria um skandha fantástico para acelerar nossa evolução a partir do mecanismo da reencarnação. Porque nós temos uma ilusão, a percepção de que é uma ilusão, a crença da separatividade, né? A ideia de que nós temos uma existência independente e tal. E depois, por último, tem a doutrina do eu, que talvez não esteja aparecendo aí, a doutrina do eu, a teoria da alma, que é o Atavada. Esse Atavada é o mais elevado de todos os skandhas, que é a capacidade de processar tudo isso para a compreensão da evolução como mônada, né? Mônada que somos. Eu trouxe aqui essa ilustração que ajuda a gente a perceber a condição cíclica de tudo isso que a gente já falou, né? O período em que nós vivemos do nascimento à morte, o estado de vida, o período astral do Kamaloka, o período mental do Devakan, o período causal, que eu disse búdico, viu, gente? Mas corrigindo, a gente não vive no búdico, a gente vive no causal, viu? Desculpem, eu confundi, que é o corpo mental superior. Então, de certa forma, é muito próximo do búdico, né? Porque vive sob a influência direta do búdico, mas o período em que a gente percorre no céu superior é o período em que a gente está no corpo causal,
né? E aí é aquele céu propriamente dito, vamos dizer assim. E aí tem o novo nascimento e o retorno, e aqui temos os vários ciclos, né? Isso se repete inúmeras vezes nas várias encarnações, e aí tem uma frase de Blavatsky que diz: estamos criando a cada momento da vida as tendências centrais que determinarão nossos estados subjetivos pós-vida física e nossa próxima encarnação. Então, tudo que a gente vivencia nessa encarnação atual, ela vai ser, digamos assim, relevante, vai ser de grande importância para a vivência que teremos fora do corpo físico. E aqui tem uma passagem que eu lembro muito de uma conversa que eu tive agora nas férias com um amigo meu, e que diz o seguinte: para o materialista, que chama a lei da periodicidade, que regula a ordenação dos vários corpos e todas as outras leis da natureza de forças cegas e mecânicas, sem dúvida o karma seria uma lei de acaso e nada mais. Para nós, nenhum adjetivo ou qualificação poderia descrever aquilo que é impessoal e não entidade, mas uma lei operativa universal. Então, na verdade, a gente pode entender que muitos materialistas eles vão entender essa lei do karma como assim, como a lei de causa e efeito somente. Mas eu poderia dizer a vocês, a partir de tudo que a gente tem lido, que a lei de atração gravitacional, ou melhor, a lei de causa e efeito, desculpem, a lei de causa e efeito de Newton, ela não é um similar à lei de karma, ela é como se fizesse parte de uma mesma família, porque é muito mais ampla. E mesmo se a gente considerar a própria lei de causa e efeito, né, se a gente joga um objeto, bate na parede e ele volta, existe neste mundo do Maia, existem seres, entidades que garantem que essa lei aconteça, né? Então, quem lê aquele livro A Física dos Anjos vai entender melhor isso que eu estou dizendo, porque cada fenômeno da física, ele tem um anjo, uma hierarquia que atua fazendo acontecer, né? Fazendo acontecer daquele jeito. E num nível mais sutil, em que envolve outros elementos, outros escandas, não só o rupa, não só o físico, como na lei de causa e efeito, que é só bater uma bola e voltar, a gente tem muitos outros elementos complexos, temos o emocional, temos o mental, temos o intuitivo para analisar o que faz parte da lei kármica aí, o que tem algo para ser resgatado, o que tem ali algo que precisa ser trabalhado para o crescimento daquele indivíduo. Então, envolve seres, envolve toda uma hierarquia espiritual, né? Tem toda uma lei operativa universal acontecendo, mas depende de entidades, depende de seres, porque tudo é vivo, tudo tem uma existência na natureza. Se alguma coisa poderia ser chamada só como muitos, né, até inspirados em Einstein, inspirados no Deus de Spinoza, né, que muitos falam que é imanente, está em tudo. Então dizem até assim que Deus é uma lei universal. Por muito tempo eu até pensei assim, viu? Entendendo assim que se a gente tira o pessoal de Deus, a gente está transformando Deus em uma lei, porque colocar Deus como um ser, como algo pessoal, é reduzir ele, é diminuir ele. Tudo bem, mas existe o transpessoal, que está acima do pessoal e que está acima também daquilo que nós chamamos de lei, de uma lei simplesmente operativa, universal, imaterial e mecanicista, porque é uma entidade que nós nem sabemos descrever, nem podemos compreender ela, porque está muito acima da nossa compreensão, né? Que faz essas leis acontecerem. Não só faz elas surgirem, elas serem criadas, como elas serem realizadas, manifestadas de alguma forma. Então, isso é muito importante. O karma, em seus efeitos, é infalível, reparador, infalível dentro da nossa compreensão de ser inferior, incapaz de perceber as falhas. Isso é importante também entender, né? Por isso, quando a gente chama de seres perfeitos, quando a gente chama os mestres de sabedoria de seres perfeitos, eles são perfeitos comparados a nós, mas são imperfeitos comparados a seres mais elevados que ele. Então, o karma, em seus efeitos, é um infalível reparador da injustiça humana e de todas as falhas da natureza, um rigoroso ajustador dos erros, uma lei retributiva que recompensa e pune com igual imparcialidade. Então, repare que ninguém está sujeito a uma injustiça no universo.
por mais que pareça que nós estamos vivendo injustiças, não estamos. Faz parte de todo um processo. Nessa encarnação, pode ser que pareça, olhando só com aquele olhar físico do que acontece no físico, pode ser que pareça injustiça, pareça que não está havendo um equilíbrio nessas leis. Mas existe, sim, de uma maneira que nós não percebemos. E aí eu trouxe essa ilustração, que é um GIF animado muito interessante, que está em inglês, e aí a gente trouxe a tradução, que está cobrindo aí com esse retângulo, né? E que é do Bhagavad Gita, que como tem muito a ver com a reencarnação, e eu acho muito elucidativo, eu trouxe essa frase do segundo livro, né? Não, do segundo livro, né? Versículo 3. A gente tem, assim como nesse corpo, a alma corporificada, seguidamente, passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ele está dizendo aí, né? Está sendo dito aí que essa pessoa sóbria é uma pessoa já num outro estágio, né? Que talvez já tenha alcançado aquele sexto skandha, né? Que já tem condições de perceber essa mudança acontecendo, né? E aqui no capítulo 2, no item 22, a gente tem, assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Aqui eu trouxe uma cena dessa novela aqui, que já mostra um pouco isso aí, né? Bem interessante essa forma de perceber que são vestes que nós trocamos de uma existência para outra e que, numa compreensão maior, a gente vai perceber, ter essa vivência e saber como que isso se deu na nossa vida. A alma nunca pode ser despedaçada por arma alguma, tampouco pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água ou enxugada pelo vento. Eu trouxe essa frase aqui somente por um capricho. Eu estou até para fazer uma palestra na terça-feira, Jorge, antes de começarmos aqui, comentou sobre isso, que é sobre os 4 elementos e as funções da psique. E justamente aqui eu achei interessante que no livro Bhagavad Gita está, de certa forma, retratando essa parte mais do quaternário, né, dos 4 elementos, e também das 4 funções da psique, que fazem parte desse conjunto, né, todo da parte que se dissolve para viver numa outra encarnação. E aí ele fala até aqui, né, de certa maneira velada, né, a arma, né, representando a terra, e a queimada, elemento fogo, e depois a água e o ar. Os 4 elementos presentes aí, né, no Bhagavad Gita, e, de certa forma, mostrando que essa alma transcende a tudo isso, está acima desse quaternário e sobrevive à morte, né? A teosofia considera essa frase, eu acho que para finalizar, eu acho excelente, né? A teosofia considera a humanidade como uma emanação da divindade em sua senda de retorno a ela. Em um ponto avançado desta senda, o adeptado é alcançado por aqueles que dedicaram várias encarnações a esse objetivo. O adeptado é o momento em que nos transformamos em seres que não mais reencarnamos e vivenciamos outra realidade, podemos voltar a permanecer até no corpo durante algum tempo, com um corpo muito mais sutil e passando por missões, experiências e diversas, mas passamos por provas, passamos por uma série de situações, né, que nem compreendemos ainda, e é importante que a gente perceba isso que vem logo depois, que eu disse que era o último, mas, na verdade, o último slide é esse que vem agora, que diz o seguinte, que é uma das perguntas que fazem parte do capítulo 11, que diz o seguinte, a pergunta diz, o destino final do homem, então, não é um paraíso presidido por Deus, mas a transformação gradual da matéria em seu elemento primordial, o espírito? E a resposta, né, é para esse objetivo final que tudo tende na natureza. Então, eu acho que aí fica bem claro para nós que, inclusive, o entrevistador estava se tornando alguém que conhecia, estava até conhecendo mais, por conta da conversa que teve durante esse tempo, né, das perguntas, e, de certa maneira, aí está uma síntese, né, de tudo isso aí, que, na verdade, o nosso processo de evolução, né,
busca essa transformação gradual da matéria em seu elemento primordial, o espírito. Então, o avanço, né, desde um estágio mais primitivo até o mais elevado, e esse período de reencarnação é apenas um dos estágios, né, das etapas do processo, certo? Então, pessoal, é isso. Deixei um tempinho aqui para a gente poder trocar ideias, quem quiser, sobre o que foi exposto, e vamos seguir adiante. Que pena Marcos, que eu tenho acabou, uma Marcos. pergunta. Né? Diga. Tenho uma pergunta para fazer a você. É o seguinte, os nossos dons que a gente traz já de outras encarnações seriam considerados também escandas? Sim, sim, sem dúvida alguma, porque, na verdade, segundo Blavatsky, existem escandas positivos e negativos, existem escandas kármicos e escandas dármicos, né? Então, os escandas, eles são características que levamos, sim, de uma encarnação para outra. Nós só não lembramos de detalhes, mas isso porque nós já mergulhamos naquela outra memória física, nessa memória cerebral que nós temos numa encarnação seguinte, mas a gente pode perceber que quando isso acontece ainda de forma muito sutil, quando na infância mesmo, as lembranças de outras encarnações continuam existindo, porque a gente sabe daqueles casos estudados por Ian Stevenson, que a gente pensa que só são 20, mas são muitos. Aqueles 20 casos sugestivos de reencarnação de Ian Stevenson é um livro que ficou famoso, mas eu tenho até mais uns 3 livros dele que ele conta de outros casos de outros locais, de outras situações. E na infância a gente percebe que a criança ainda tem muito da encarnação anterior, né? Porque ainda não vamos dizer assim, viciou com aquela encarnação nova, entre aspas, né? Ainda não se digamos assim, manifestaram nela todas as memórias daquele mundo, daquele cognitivo, daquele mundo novo que ela está vivenciando. Então, de certa maneira, ela traz. Então, por isso que tem as crianças prodígio, crianças que tocam piano desde cedo, até aqueles compositores famosos, né, que começaram, Mozart, meio que começou com 7 anos já e tal, e tantos outros que a gente sabe da existência, né, de facilidades, né, de habilidades incríveis, que a pessoa diz assim, bom, contrariando a psicologia, porque a psicologia diz que tudo que a gente aprende passa por um processo de aprendizagem, né? Tem até uma parte da psicologia que é só para estudar isso, que é a teoria da aprendizagem. E se você não teve a aprendizagem, como é que você sabe de onde vem aquilo? Desde Platão, que a gente sabe que muita coisa a gente recorda. E não é só na última encarnação, das últimas encarnações. De todas, né? Porque pode ser que 10 encarnações atrás, ou 5, ou 4 encarnações atrás, teve algo que foi tão forte que exerceu influência para a última, para a penúltima e para a atual, entendeu? E se a gente repete isso em várias encarnações, relembrando e aprimorando, aí a gente vai ter pessoas ainda mais talentosas a cada encarnação. Pode ser que numa encarnação fique adormecido e a pessoa nem use aquela habilidade. Por isso que a gente tem muitos psicólogos aí trabalhando no sentido de encontrar técnicas que ajudam a gente a experimentar todas as nossas possíveis habilidades, né? Por isso que a gente tem hoje psicólogos cognitivos que falam das inteligências múltiplas e que não são nem mais 8, nem mais 7, nem 9, como eram considerados, mas o Howard Gardner mesmo, ele disse num livro dele, quando perguntaram assim, só são 9 inteligências? Ele disse, não, seria algo em torno de 700. Mas imagine a dificuldade de um psicólogo para trabalhar com 700 formas de inteligência. Ele disse que criou um critério que é associar ao cérebro, a partes do cérebro, o que seriam as nossas possíveis inteligências, para poder conseguir trabalhar isso de uma maneira coerente e tal. Mas nós temos habilidades múltiplas que podem ser exercitadas, fora aquelas que poderão ser exercitadas naquela encarnação pela primeira vez e serem muito bem desenvolvidas, entendeu?
Para os meus alunos de arquitetura que são espiritualistas, eu entro nesse mérito, porque muitos deles ficam dizendo: meu Deus, eu acho que eu não nasci para fazer essa área, porque eu não tenho ideia, não tenho criatividade. Não, você só não está descobrindo ainda a forma que é boa para você chegar até os seus melhores resultados, entendeu? Então, Obrigado, buscar, Marcos. tá lá no fundo. Nada. Ô Marcos, você falando isso, eu me lembrei de uma pessoa mais ou menos rústica que viveu em Santarém, lá no Pará. Ele era muito amigo do meu irmão, que morava lá. E esse cidadão eu vi durante apenas uma noite na casa do meu irmão. E ele, num certo momento, passou a recitar a Odisseia de cor. Ele sabia toda a Odisseia de cor. Depois ele falou uma coisa: mas não é só isso que eu sei, não. Da cultura grega, eu sei tudo. Olha, ele sabia realmente tudo, porque todos aqueles personagens da Odisseia, ele sabia tudo, a finalidade de cada um, o desempenho e toda a gama de conhecimento intelectual da Grécia mesmo. Agora, eu fiquei assim tão maravilhado e perguntei: vem cá, rapaz, por que você nunca arrumou um jeito de ir lá para o Rio ou São Paulo para você aparecer na televisão? Ele disse assim: olha, eu não me prestaria a isso. Eu lá seria visto como um bicho do mato que é capaz de fazer essas coisas. Eu não me prestaria a esse papel, não. Eu prefiro ficar aqui na minha mesmo. Agora, infelizmente, eu só o vi durante essa noite lá na casa do meu irmão e nunca mais tive a oportunidade. Mas depois eu sempre perguntava para o meu irmão. Ele morreu relativamente ainda numa idade madura, que assim de 54 anos, por exemplo, ele teve um câncer lá e morreu lá em Santarém. Agora, eu nunca imaginei um fenômeno daquele. Eu ouvi ele recitar essa grande parte, uns 10 ou 15 minutos, mas depois ele disse assim: eu vou parar, porque senão eu posso estar sendo inconveniente. Aquilo foi o maior fenômeno que eu já vi, assim, de uma pessoa que não era normal. Ele justificou aquilo dizendo que as horas de lazer ele passava na biblioteca da missão salesiana que existia lá em Santarém. Mas mesmo que ele passasse os dias todos lá, não era suficiente para uma pessoa ser capaz de saber tudo da cultura grega e ser capaz de recitar a Odisseia. Foi o maior fenômeno que eu já vi. Olha, eu tenho uma teoria para isso, Afânio, que não é minha propriamente, assim, é juntando uns pedacinhos do que eu já li, né? Que é mais ou menos o seguinte, porque meu sogro, ele também é um pouco assim, né? Só que ele, em vez de ser a Ilíada, a Odisseia, né, que você falou, ele tinha de cor os Lusíadas, todo na cabeça. Imagine os Lusíadas, aquela grossura. Ele tem, na verdade, está vivo. O que eu acho que acontece é o seguinte: a gente precisa de uma conexão, né, entre os corpos para que eles possam, quer dizer, a gente precisa desenvolver a matéria de cada corpo que faça o liame de ligação até o búdico, né, de certa maneira. Não precisa que a gente evolua o corpo todo. A gente não precisa ter um corpo causal totalmente desenvolvido, com bastante matéria que formaria uma coloração meio assim, magenta e tal. Nem precisaríamos estar com o corpo búdico totalmente desenvolvido também, mas algumas partes desse corpo que estão associadas ao cérebro, se a gente tiver isso desenvolvido, a gente cria uma conexão direta entre o nosso cérebro e o corpo causal, que é onde registra, porque os cientistas todos ficam tentando descobrir onde é que fica registrada a memória e não acham isso. Tem aquele Carl Pribban mesmo que dizia que as células nervosas elas teriam que ser formas holográficas que
só manifestam a tetradimensionalidade dela ou a multidimensionalidade dela, porque ela não seria capaz de registrar tudo que a gente consegue guardar na memória. Em outras palavras, nós temos um computador que cabe tantos bits de memória e a gente consegue registrar muito mais bits de memória do que o HD do computador que a gente tem. Então, de onde estaria essa memória? Não está no cérebro. O cérebro só é a ponte. E aí, a conexão que a gente pode fazer, ela só acontece se a gente exercitar. Então, o que é que seria exercitar para conseguir ter memória? Primeiro, controle da emoção, porque o astral é o emocional. Controle do pensamento, foco, né? E, por último, a conexão com o causal, que é o intuitivo e que é onde guardam as memórias. Então, se uma pessoa tiver controle de emoção e foco no momento em que estiver lendo, ela vai gravar, vai registrar. Ou ainda, outra coisa interessante, repare, o momento de controle emocional é assim, se não tiver nada perturbando a gente, mas se tiver uma emoção muito forte, que a gente associe, a gente não lembra uma coisa, muita gente diz assim, que a pessoa que leva o tapa grava mais do que quem deu o tapa, não é isso? A pessoa que recebeu o tapa tem uma emoção de raiva, né, tal, e vai lembrar o tempo inteiro. Então, ou uma emoção muito forte, ou um controle emocional muito grande, para que o foco da mente seja tão grande que a gente consiga registrar com mais precisão, entendeu? Então, eu acho que pessoas que têm essa habilidade de memória são pessoas que já exercitaram bastante, utilizaram muito, pessoas que gostavam, por exemplo, no caso de meu sogro, ele gosta muito de Camões e dos Lusíadas. Então, o emocional dele é tão forte que fica parecendo aquelas pessoas que gostam muito da banda, de uma banda de rock ou de uma banda determinada, que sabe o nome de todas as músicas, de todos os compositores, o nome de todos os componentes da banda. Por que consegue isso? Porque tem um fator emocional presente e o foco, entende? Então, esses dois elementos fazem a pessoa direcionar e registrar com mais, digamos assim, firmeza na memória as coisas, entendeu? E é um escândalo, são escândalos. Né? Eu teria outra pergunta, já que ninguém está falando. Tudo bem, Mande Marcos? brasa. Tudo bem, mande brasa. Olha, é uma curiosidade minha, é o seguinte, quando a gente está nessa encarnação, a gente não sabe nada do que está se passando no astral. Quando a gente chegar lá no astral, a gente vai ter consciência da nossa última vida ou não? Isso é que fico pensando, será que isso vai acontecer? Ou lá também a gente não vai saber quem a gente foi? Você que está dizendo que a gente, quando está aqui no físico, não sabe nada do astral. Você que está dizendo. Sabe sim. Eu não sei nada, só o que eu sonho. Você sabe, porque você não é você, Aline. Você é mais do que Aline. Você é Aline astral, você é Aline mental, é Aline causal. Então, Mas inconsciente. Não, mas o inconsciente não é tão inconsciente quanto você pensa. O inconsciente é porque você está encarnada, Aline. Não se identifique com o seu cérebro físico. Você não é só isso. Você não é tão pouco quanto isso, não. Então, assim, se você fechar os olhos um pouquinho, isso, inclusive, a Helena Blavatsky diz no livro A Chave da Teosofia, se a gente fechar os olhos e focar no corpo sutil, nosso corpo sutil, a gente vai ter mais experiência do corpo sutil do que do físico. Se a gente fechar os olhos e buscar vivenciar o astral. Se a gente se a gente conseguir equilibrar o astral e fechar os olhos e concentrar mais ainda, pode ser que chegue ao mental. Claro que não vai ser uma vivência tão grande, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você só está registrando nesse momento o que está acontecendo agora, você, a Aline completa, a integral, está vivenciando tudo. Eu sei. Não está vivenciando só esse momento. Mas não está físico, na minha memória. Não está na minha memória. Está, porque sua memória não é física. Você tem uma memória astral, você tem uma memória mental, você tem uma memória causal, e tudo isso está sendo registrado. Mas eu quero saber o seguinte: quando eu morrer, eu vou saber que eu fui Aline? É isso que eu queria saber. Claro, claro. A consciência dos corpos inferiores a gente tem plena.
As dos superiores, a gente vai tendo à medida em que a gente vai transferindo nossa consciência para esses corpos. Mas, do mesmo jeito que eu falei, que se você concentrar com o astral, é mais fácil ainda a pessoa se desligar do astral e vivenciar o mental. Vivenciar o mental, que eu digo assim, de maneira objetiva, porque de maneira subjetiva nós vivenciamos tudo. Por exemplo, você vivencia o emocional, você vivencia os seus pensamentos, porque você está vivenciando o astral e está vivenciando o mental. Mas vivenciar objetivamente, ou seja, tendo consciência do seu corpo atuante naquela esfera, naquele plano. Mas é porque eu estou falando do plano, e não do meu corpo astral, mas do plano astral. Pois é, mas você não está só no plano físico, nem está só no plano astral, você está em todos os planos ao mesmo tempo. Você agora está em todos os planos ao mesmo tempo, vivenciando e vivenciando todos. E vivenciando todos, e guardando na memória todos. É porque o cérebro que está usando agora para a gente conversar, eu, você, Aline, e eu, Marcos, e você, Aline, o cérebro que você está usando é o cérebro físico. Mas deixa a gente se encontrar no astral aí, para você ver se você não vai lembrar de coisas que aconteceram há algum tempo atrás no astral. Será que se a gente se encontrar, a gente vai se reconhecer? Claro, claro. Você é por aqui. Claro. Obrigado, querido. Tá bom. Marcos, esse tema realmente é, como diz a Frânio, instigante, palpitante, né? A professora Rosana Munhoz entrando aqui. Chegou, né? Mas foi uma pena até você ter terminado, né, as ilustrações. Eu assim estava, né, assim encantado, né, com a analogia que você fez, né, e as ilustrações tornou assim palatável, né, uma coisa tão, né, profunda, tão até complexa de alguma forma, e como a senhora Blavatsky, né, ela vai fundo, mas você tornou assim uma coisa, a sua didática foi excelente. Até algumas pessoas aqui, como a irmã Senira colocou aí no chat, né? E excelente a apresentação, Marcos. E a didática foi perfeita. Então, é isso que a gente precisa, né? Esses conhecimentos tão profundos se tornarem coisas, e as perguntas aí de Aline, né? As colocações, as suas respostas, tornam que essas coisas, apesar da profundidade, elas dizem respeito ao que nós estamos vivenciando, né? Essa questão mesmo da lembrança, né? Do que ocorre nos outros níveis, né? Que nós estamos tão focados, o foco da consciência está tão aqui no mundo físico, né? Como você falou, no cérebro físico, que nós até não conseguimos acessar esses níveis mais internos, sutis, e que estão aqui presentes, acontecendo aqui agora. Eu tenho, por exemplo, assim, muita dificuldade na lembrança dos sonhos. Eu tenho lido alguma coisa, né, sobre sonhos, e tenho já uma convicção assim, de que o sonho realmente é uma experiência em outros níveis, né? E o sonho, o sono e o sonho. Mas eu tenho dificuldade em lembrar. Algumas vezes até eu passei a anotar, quando acordava no meio da noite, anotar, né, o que estava acontecendo e tal, e depois tentar interpretar, mas depois até relaxei. Não estou fazendo mais isso. Mas, para mim, é assim uma experiência essa, né, no estado onírico, desses níveis, né, que nós vivemos de uma forma mais até consciente. Agora, nós não trazemos a recordação do que aconteceu. Hoje mesmo, Aline, quando a gente estava ali conversando, Aline, você nos falou que sonhou com a irmã Zaida, né? Teve um sonho essa noite, a noite passada, né? Seu microfone, Aline. Seu microfone. Desculpe, é que eu desliguei, estava tendo um barulho de fundo, eu não sabia. Sim, Aline, você falou que teve esse sonho com Dona Zaida, né? Que foi uma irmã da loja aqui. Foi um sonho, ela era muito minha amiga, a gente gostava muito uma da outra, mas eu nunca sonhei com ela. E hoje, à noite, e eu lembrei, durante a sua conversa, né, que tinha sonhado com ela. Ela estava sorrindo, sentada numa poltrona, toda vestida de branco, e não me dizia nada, só fazia sorrir, né?
Mas foi assim, a sensação foi uma sensação muito boa, de um encontro mesmo, como se eu tivesse encontrado ela no astral, né? Então, Marcos, isso é uma prova para a gente de que esses acessos eles ocorrem realmente a esse nível mais interno, com pessoas que já estão desencarnadas, inclusive. Então, né, as imagens que são formadas, elas podem, às vezes, ser seres, né, entidades como essa, mas podem ser também seres angelicais que interagem conosco utilizando essas formas mentais que a gente tem de pessoas queridas e tal. Podem ser as próprias entidades ou podem ser esses seres. Eu digo isso porque eu tenho estudado agora muito os contos de fadas, né? E nos contos de fadas a gente ouve muito dizer, até Rudolf Steiner que diz muito isso, que as crianças, elas até uma certa idade, elas têm aquele amigo oculto, é um amigo invisível, né? Que durante um tempo ficam conversando e tal. E aí, alguns desses amigos invisíveis, eles depois de uma certa idade desaparecem. E desaparecem porque são seres angelicais que estão ajudando a criança, quase como se fossem terapeutas dessas crianças. Os celtas, que criaram muitos desses contos de fadas, que depois foram reescritos, relançados, lá atrás, no tempo lá atrás, dominavam tanto isso, que criaram alguns contos de fadas que ajudavam as crianças a se prepararem para a perda desses seres que eram os amigos invisíveis, né? Então, de certa maneira, esses amigos invisíveis eram seres, às vezes até bonequinhos que viraram contos de fadas, alguns bonequinhos que formas de animais ou formas de pessoas até mesmo também, que apareciam para as crianças e para a gente como adulto, os seres angelicais também podem aparecer em alguns momentos que a gente precisa de cuidado, mas também podem ser os próprios seres que estão lá com a ajuda de entidades, podem fazer com que eles possam aparecer, né, dentro da visão da teosofia. Inclusive, isso também é possível, né? Agora, com relação à memória dos sonhos, Jorge, que você falou um pouco antes, isso aí, na verdade, tem a ver com o fato de você se preparar para isso. Porque, por exemplo, existe uma fase, não estou dizendo que você não está preparado para isso, não é, porque assim, tem um processo de preparação que pode ajudar, que é assim, a gente quando vai acordar, a gente acorda gradualmente, né? E nesse gradual que acontece, as memórias da vivência do sonho, quer seja ela uma vivência real, no astral, ou uma vivência mental, que simplesmente acontece na mente e depois é transferida em forma de imagem para o cérebro, né? Ela precisa de uma gradação para se registrar, né? Um processo gradual de transferência. E a gente passa por muitos processos durante o sono, na hora de acordar, que acaba desviando o foco dessas memórias. Eu digo isso porque, por exemplo, uma pessoa que dorme, por exemplo, num ônibus leito, né? Que fica dormindo e acordando, dormindo e acordando, dormindo e acordando, ela lembra até mais dos sonhos do que uma pessoa que... Aí você diz assim, pô, mas ela não está tendo um sono mais entrecortado, não está tendo um sono menos equilibrado. Sim, mas o que está acontecendo? Ela não está, nesse processo de transferência da informação, não está colocando outras coisas. Então, está sendo brusca. Então, a memória está ali viva do sonho. Porque o que Jung diz é que você sonha uma coisa e quando você acorda abruptamente, se você não anotar e dormir de novo, é capaz de você não lembrar mais do seu sonho, porque você vai viver outra experiência de vivência que não é registrada na memória, mas que ela é como se apagasse a sua lembrança. Mas uma coisa que ajuda você a evitar de acontecer isso é, primeiro, você... olha só, parece uma coisa banal, né? Mas colocar um caderno na mesa de cabeceira. Mesmo que você não anote, porque o procedimento ideal é que você, sonhando e acordando durante a noite, se teve um sonho, anotar. Isso geralmente os terapeutas até dizem, terapeutas junguianos, dizem para a pessoa anotar, porque depois ela dorme de novo e esquece do sonho, ou esquece detalhes do sonho. Mas só o fato de você botar um caderno vai fazer você sonhar mais, porque você, de certa maneira, se predispôs, materializou isso em uma ação de colocar um caderninho na mesa de cabeceira, entendeu?
Então, isso tanto é aconselhado por Jung, quanto é aconselhado por Edgar Cayce, que estudava muito os sonhos das pessoas. É você pensar assim, eu vou dormir, eu quero ter consciência de todos os meus sonhos. E você, com isso, cria mecanismos que até desconhecidos por você para que isso aconteça. Entendeu? Na época que eu fiz aquelas palestras sobre o sonho, um bocado de gente me falou assim, Marcos, depois daquela palestra eu fiquei sonhando, não lembrava de sonho nenhum, passei a lembrar de tudo quanto era sonho. Está desligado o seu microfone. Obrigado, Marcos. Valeu. E parabéns aí pela palestra e gratidão. A irmã Senira colocou aí até alguma coisa no chat. Quer falar, Sim. irmã Senira? Cadê ela? Jorge, muito obrigada, mas o que eu tinha que falar, eu escrevi. Realmente, uma palestra interessante, como a Zeneida disse, como sempre, né? O irmão Marcos é excelente, ele é um estudioso, cuidadoso e traz muita coisa para a gente. Parabéns. E um ponto que ficou saliente agora no final, essa questão de nós compreendermos, né? Vivenciarmos a condição de um ser integral como nós somos. Nós não somos apenas essa consciência física, nós somos consciência em muitos planos. Claro que os mais próximos, né? Nós nos identificamos mais com o que temos de personalidade física e a nossa mente, mas, na realidade, nós somos esses deuses, vamos dizer assim, esses deuses que estão como que adormecidos ou relaxando, talvez, nessa personalidade. Mas achei que você colocou muito bem isso. Claro, não é pretensão a gente se compreender tão complexo. Não é pretensão, é uma realidade. Né? É uma realidade. E nós estamos como que levantando esses véus das nossas vivências nos diferentes planos ou níveis da natureza. Muito obrigada, Marcos, foi excelente. E obrigada também ao Jorge pelo convite. Senira, muito obrigado. Eu que digo obrigado a você, né? E me sinto honrado de ouvir de você essas colocações, né? E assim, uma coisa que reforça isso, de certa maneira, me faz lembrar uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, porque eu sou de origem espírita, né? E li muitos livros de Jorge Andréa, que é um médico espírita que gostava muito da literatura teosófica também. Ele tentava associar a teosofia e o espiritismo de uma maneira bem particular. Os livros dele são excelentes. E ele falava de uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia, quando você está numa paisagem natural, vamos dizer assim, no meio, numa montanha, no meio de uma floresta, respira aquele ar maravilhoso, profundo, você está sentindo um bem-estar maravilhoso, mas pode ter certeza que esse bem-estar maravilhoso que você está sentindo não é só pela vivência do seu físico, mas pela vivência do astral, do mental, do causal, de tudo mais. E a gente se engana quando a gente acredita que, por causa do Maia, né, a gente acredita que esse que a gente está registrando e registrando com grande profundidade é só o do físico. Porque a gente tem no subjetivo, olha bem, no subjetivo a gente tem a experiência do emocional, do mental e o causal, búdico e etc. lá para cima, a gente tem só vislumbres, pequenos vislumbres. Quando a gente desencarnar, quando a gente passar para outros estágios,
a memória dessa vivência vai ser muito mais grandiosa do que aquela que a gente já achou fantástica. A memória daquela vivência, porque aquele eu que consegue registrar aquilo que está no cérebro é um eu, é uma parte, é um capítulo da novela, entendeu? É um capítulo do livro. O livro todo a gente só vai ter quando tiver essa emancipação, que no Espiritismo a gente chama de emancipação da alma, né? Quando a gente vivenciar essa libertação, essa capacidade de perceber todas essas vivências na sua íntegra. Né? Perceber que a memória, que uma memória só que a gente está considerando cognitiva nesse momento, é uma memória celular, é uma memória atômica, é uma memória búdica e tudo mais ao mesmo tempo acontecendo. É difícil a gente compreender, não é fácil mesmo, não. Entendeu? Toda hora a gente tem que estar se lembrando disso. Viu, Miriam? Isso é importante também com relação à doença. Viu, meu irmão? Eu estou pensando aqui, com relação à doença, por exemplo. Quando nós ficamos doentes, pensamos que é uma doença só física, mas, na realidade, nós temos que buscar a cura ou a aceitação da doença, mas em vários níveis. Não é só a eliminação, a libertação daquela dor física, mas é a transformação que a doença pode motivar em nós, assim, mais integralmente. Gente, mas eu já falei muito. Obrigada. Em tudo, exatamente, Senira. Não, na doença, nos aprendizados do dia a dia, né? Nas experiências todas. Exatamente, está certíssimo. E não foi demais, não. Falou que você estava sentindo que precisava falar. É sempre bom ouvir a irmã Senira, né? A experiência, né? O conhecimento que ela tem. Então, que bom, né? Poder ter esse privilégio de ouvi-la. A irmã Senira e a todos, né? Aqui presentes e os ausentes também. Sempre aprendendo, né? Seu microfone está desligado. Ô, Marcos, um detalhezinho. Você falou ali na parte do Devakan sobre um degrau conceitual que estaria ali na parte superior. Aí eu até me lembrei que os grandes seres, eles, nessa transição da morte, né? Do processo desencarnatório, né? Eles praticamente dispensam essa condição devacânica, provavelmente porque eles já estão naquele degrau ali, ou seja, ali o espaço-tempo praticamente já não existe mais. Então, eles têm a compreensão exata, aquilo que você falou sobre esse escândalo superior. Então, eles já são detentores daquela condição, eles têm somente aquela referência como se fosse um momento. Isso foi o que eu senti quando você estava tratando daquele assunto. Eu queria que você discorresse mais um pouco sobre isso. Exatamente, Afrânio. Na verdade, a gente pensa sempre o período devacânico como um prêmio, né? Porque a gente, quando fala em céu, pensa assim, não, vai para o céu, vai para o inferno, tal, né? Mas, assim, ele é um prêmio comparado ao estágio em que a gente passa no Kamaloka, né? Então, a gente quase... Tanto o Kamaloka como o Devakan são processos terapêuticos que a gente está vivendo, que a gente está, de certa forma, curando ali algumas emoções que fizeram a gente sofrer e que fez outras pessoas sofrerem. Então, ali a gente, de alguma maneira, está trabalhando karmicamente, né? Essas ações. E aí, o que acontece? Quando chega no sétimo céu, a gente já passou por todas essas emoções de todos os graus, porque tem a memória da emoção de cada subplano e dos pensamentos de cada grau, de cada subplano. O pensamento do último subplano mental, que é o sétimo plano do plano mental, é considerado o sétimo céu. É como se fosse assim: completei a minha trajetória aqui, desse bardo, e vou poder reencarnar novamente
porque passei por esse processo. Se a pessoa não tem que passar por tudo isso, ela vivencia o céu superior, que é o causal, né? Já direto a esse céu, sétimo céu, e já parte para outra encarnação. Ou então pode acontecer o que dizem no livro tibetano dos mortos: a pessoa não tem nenhum apego ao corpo e finaliza o seu processo de ciclo reencarnatório e segue para outros estágios evolutivos, entende? Então, é possível também passar por isso aí. Mas, claro que se a pessoa ainda vai reencarnar, mas está num nível altíssimo evolutivo, ele pode dispensar esses estágios todos e vivenciar só esse último, porque não tem muita coisa para processar, para trabalhar, né? Mas isso está bem à frente no processo, na evolução aí. São seres bem avançados na evolução. Ô, Marcos, meu netinho, quando ele tinha mais ou menos 2 anos, 3 anos, ele virou para a mãe ficou assim, estupefata quando ele falou isso. Ele virou para ela e disse assim: mãe, você sabe que eu tinha outra mãe? Aí ela disse: você tinha outra mãe? Ele disse: sim, eu tinha outra mãe e tinha outra casa. E depois eu fiquei bem velhinho e morri. Olha que Tá vendo aí? incrível. Dance, você conhece, né? Demais. Sim. O filho dela virou Foi filho para de ela e Tâncio, contou né? essa história. Ela ficou assim: mãe, você não sabe o que aconteceu. Olha o que Gael conversou comigo. Ele ia fazer uns 3 anos. Tá Estava vendo? perto de 3 anos. Estava com as Ele memórias ainda. teve essa memória incrível. Eu tive outra mãe, outra casa, depois fiquei bem velhinho e morri. Pronto, aí. A É, lembrança da outra encarnação. incrível, né? Eu conheci uma criança que, nos primeiros anos de vida, ela usava termos em espanhol. Ela era brasileira, né? Usava termos em espanhol que admirava. Por exemplo, a janela era ventana. Por exemplo, o aniversário era o completanos. Quer dizer, não é exatamente espanhol, mas podia ser uma lembrança de alguma coisa. E não estou me lembrando de mais detalhes. Mas depois, com a idade, ela perdeu isso. Mas nos primeiros anos de vida, quando começou a falar. Resolvi até vir para o céu aqui. Eu botei um. Tá ótimo. Você está no Devacan. É. Olha o Wilson ali, O ó. Wilson. O Wilson Wilson quer falar? irmão da Senira. Ah, É legal. irmão. Prazer, Wilson. Tudo bem? Microfone. Está desligado o microfone. Avisa Se ele aí. parecem muito. É, O microfone está desligado. Ele desliga o microfone, liga o vídeo e tira do lugar. Mas Wilson tudo tem bem. livro escrito sobre maçonaria. Não, você está confundindo. É o outro Esse irmão. é outro, não é o... Outro irmão. Esse é o outro, né? É o Edson. O Edson, desculpe. Como se parece, hein? Fala com ele para ele ativar o microfone, Senira. Pois é, vocês estão falando, ele deve estar ouvindo, mas ele deve estar com dificuldades. Ele tem Wilson, dificuldades. ativa o microfone. A gente não está lhe ouvindo. O microfone. Aí ele desligou a câmera. Marcos, como foi você em Gramado? Foi ótimo. Foi muito legal. É lindo Marcos, lá. vou interromper a gravação, posso? Certo, pronto. Vou salvar na nuvem, certo? Já botei para salvar na nuvem quando inicia. Se você então é só interromper, né? É. Pronto. Vamos começar.